trabalhado conosco com a abordagem Lean Business Analysis tem observado que a gente faz análise da estratégia de negócios tanto no aspecto da organização como um todo, como acho que na maioria das vezes que nós somos demandados é na análise das iniciativas de negócio. Ou seja, se eu pegar uma estratégia organizacional ampla, tipicamente ela é formada por programas estratégicos que possuem projetos, iniciativas de negócios dentro desses programas. Então, esses programas podem ter uma estratégia, devem, eu diria até. Agora, cada projeto, cada iniciativa é muito interessante que tenham a sua própria estratégia, tá? Tenham principalmente, como eu falei no vídeo anterior, muitos projetos têm fracassado não somente pela incapacidade de execução, mas pela a fragilidade da estratégia montada. E essa fragilidade é resultado de um pensamento determinístico, de um pensamento linear, como se o mundo fosse se curvar diante do seu plano de execução de um projeto qualquer. Em ambientes complexos não dá para ter esse mindset, a gente precisa ter ciclos curtos de aprendizagem e mudança, né? Como a gente fala, experimentação, aprendizagem rápida e mudança, tomada de decisões e mudança. Então aqui hoje eu queria mostrar para vocês uma técnica que eu aprendi em programação neurolinguística, que eu achei fora de série. Na época, ela foi, quando eu aprendi, ela estava sendo ensinada para o processo de mudança do indivíduo. E ela se chama SCORE. Tá? Essa técnica foi criada por Robert Dilts, tá? E o Todd Epstein. Em 1987 eles apresentaram essa técnica e é interessante porque até hoje ela é muito utilizada, não só em estrutura de PNL, mas em coaching, ok? Mas o ponto que eu queria trazer aqui para vocês de o porquê que a gente traz essa técnica para análise da estratégia de negócios, porque Robert Dilts disse lá naquela época assim, esse é o conjunto mínimo de informações necessárias para provocar uma mudança, para realizar uma mudança no indivíduo. E a gente começou a se dar conta que esse era o conjunto mínimo de informações necessárias para provocar a mudança numa organização. Vou mostrar para vocês do que se trata. O SCORE é a abreviação de palavras em inglês denominadas symptoms ou sintomas, causes, outcomes, resultados, resources, recursos e effects, efeitos. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui funciona da seguinte forma. Tipicamente, pessoas no cenário atual, tá, ou estado presente, como se fala muito em programação neurolinguística, o estado emocional presente, eu apresento sintomas de sofrimento, de reclamações associadas. Reclamação é um comportamento, mas o sintoma de sofrimento, de situações indesejadas geram esse estado emocional presente de sofrimento. Numa organização, eu digo, é o cenário atual, que apresenta sintomas de baixa performance, sintomas de resultados negativos ou insatisfatórios. Em resumo, baixa performance diante do esperado, do desejado. O que a gente olha, isso são sintomas. Quando a gente vem para causas, a gente começa a observar que as causas acontecem no passado. As causas acontecem no passado e afetam o presente. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui? Que você é o que é hoje. Você sente o que sente hoje. A sua organização gera os resultados que ela gera hoje porque você tomou decisões no passado. Você segue crenças desenvolvidas ao longo do tempo no passado que acabou impactando e gerando os resultados que você está tendo hoje. Então não tem uma mágica associada. Essas causas podem ser internas ou externas à organização. Então pensem basicamente o que está acontecendo. Se uma organização me chama para fazer uma análise da estratégia de uma iniciativa de projetos, a gente pode perguntar o seguinte: deixa eu entender por que vocês fazem o que fazem hoje e por que vocês geram os resultados que vocês geram hoje. Porque se a gente vai começar uma iniciativa de projetos, uma iniciativa de negócios que é nova,
a gente tem que cuidar o seguinte, as causas que fizeram a gente chegar nesse cenário hoje, nesses sintomas, elas podem estar presentes ainda na organização. Então não adianta eu sair desenhando um cenário futuro desejado, somente uma solução como se fosse um sistema de informações, um produto, um treinamento, algo do tipo, sem entender o que fez com que eu chegasse aqui. E isso é extremamente forte, porque muitos dizem o seguinte, ah não, eu quero crescer a organização, quero crescer exponencialmente a organização. E a gente pergunta, o que te impediu até agora de crescer exponencialmente a organização? Aqui vem o primeiro ponto forte numa análise, principalmente junto à gestão. O que impediu foram as decisões tomadas ao longo do caminho, que fez com que retardasse o crescimento. Ah tá, mas pode ser um problema externo. Pode, mas por exemplo, eu não estou performando hoje diante desse mundo volátil, complexo, ambíguo, VUCA, que eu falo sempre aqui, porque muita gente diz assim, ah não, agora o mundo é mais complexo, agora o mundo é mais dinâmico, então eu estou tendo dificuldade de lidar com ele. Exatamente, você está tendo dificuldade de lidar com ele, porque você não desenvolveu os conhecimentos e as habilidades necessárias para isso. Então vamos lá, temos causas sim, como crenças e valores, que geraram incapacidades, falta de estrutura, a forma como você trabalha. Então esse é o aspecto do causas, estado presente. Olha só, nós temos outcomes. Os outcomes são os resultados que eu espero conquistar num curto prazo, provavelmente aqui, ó, que é o meu cenário futuro desejado. Esse aqui se chama estado desejado, estado presente, estado desejado. Então como que eu desejo ficar? Qual o meu cenário futuro? Qual o meu estado futuro que eu desejo chegar? Tá? Esse aqui é o que a gente define como, eu brinco sempre, eu cito em algumas palestras, as Spice Girls, que eu ouvi outro dia um palestrante falando, eu achei fora de série, quando ele lembrou assim, gente, um dos maiores problemas de provocar mudança numa organização é, diga-me o que você quer, o que você realmente quer. Isso aí é uma menção à música, aquela Tell me what you want, what you really, really want. Diga-me o que você quer e o que você vai ganhar com isso. São os efeitos, tá? Os efeitos, os benefícios associados. Ou seja, o que você quer? Eu preciso reduzir o tempo de atendimento. Esse é um cenário desejado. Hoje eu atendo de uma forma demorada, gerando insatisfação nos meus clientes, e eu quero uma organização mais eficiente, com menos custo, com mais agilidade no trabalho, ou seja, novas capacidades de negócio. Então vamos lá, os resultados que eu quero aqui, tipicamente, são business capabilities, capacidades de negócio. E com essas capacidades eu devo ter efeitos, como por exemplo, eu posso ganhar mais dinheiro, eu posso aumentar a minha receita, eu posso ter mais satisfação com o meu cliente, eu posso ter mais satisfação dos meus colaboradores, eu posso conquistar o mercado. Então olha só, cenário atual e cenário desejado, a gente precisa entregar essa mudança numa iniciativa de negócios. E aí vem o ponto, os recursos. Que recursos eu vou implantar para atenuar ou eliminar as causas que fazem com que eu gere esses sintomas? Que recursos eu posso injetar aqui de curto prazo para amenizar os resultados insatisfatórios? Que recursos eu preciso injetar também no ambiente para conquistar esse cenário desejado? Porque pode ser que não seja simplesmente uma mudança de processo. Eu preciso ter compliance, por exemplo, num cenário desejado com alguma demanda. Se eu sou uma empresa de mercado da indústria financeira, eu preciso ter compliance com o Banco Central. Então, tem novas agora medidas determinadas pelo Banco Central. Então, no meu cenário desejado, aqui eu tenho conformidade com esses padrões. Hoje, ou a partir de um determinado momento, eu não vou ter. Então, olha só que interessante. Cenário atual, não tenho aderência a esses padrões. Cenário desejado, tenho aderência a esses padrões. Se eu não tiver aderência num futuro próximo, eu vou ter que pagar multa. Se eu tiver aderência, eu mitiguei risco, não pago multa com relação a isso. Ok, então, quais são os recursos? E aí vem um ponto bem de Lean Startup, agilidade de negócios hoje. Qual o MVP? Qual o mínimo produto viável para injetar aqui? E não só isso.
que recursos no aspecto a pessoas eu preciso ter para fazer essa mudança? Muita gente diz que pessoas não são recursos, porque recursos são consumíveis. Então, pessoas serem tratadas como recursos não é legal nesse mundo de agilidade, no mindset Lean Agile exponencial. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, o estado emocional das pessoas é um baita recurso. Pode ser um recurso positivo como negativo, né? Mas o estado emocional é um recurso, as redes de relacionamento das pessoas são recursos, o tempo delas são recursos, o conhecimento delas são recursos, ou seja, o que elas possuem, o que elas desenvolveram ao longo do tempo são recursos. Então, quando a gente fala em ferramentas, produtos, a gente está falando de recursos técnicos, recursos como meio de conquistar alguma coisa. Quando a gente chega para pessoas, a gente começa a lidar com seres humanos, a gente começa a falar desse tipo de recurso que eu uso para o meu processo de mudança. E eu também tenho o recurso de mexer nas diretrizes, nas diretrizes do processo, nas diretrizes do sistema. Então, esse é o raciocínio do SCORE aplicado na análise da estratégia. Então, para fechar agora, eu queria mostrar o seguinte. Como é que a gente traduziu o SCORE mesmo para o modelo de negócios? De análise da estratégia de negócios, de iniciativas, de projetos, como a gente vem falando. Dê uma olhada nessa figura que está sendo mostrada agora. A gente continua com o mesmo modelo, cenário atual, a transformação do ambiente para um cenário futuro desejado. E o primeiro ponto que a gente enxerga é quais são os resultados indesejados que a gente está ouvindo, vendo, quando a gente vai analisar uma organização. Ou seja, quais são os sintomas, como estão sendo ditos. E esses sintomas eu posso puxar assim, o sofrimento. Muita gente, por exemplo, se a gente falar de Value Proposition, tem o Value Proposition Canvas, que fala quais são as dores das partes interessadas, quais são as dores do cliente. Então aqui a gente pode olhar resultados indesejados sob todas as perspectivas das partes interessadas. Desde o cliente até os acionistas, colaboradores, parceiros, todos. Quais são os resultados indesejados que estamos obtendo hoje? Segundo ponto, quais são os resultados desejados? Tá, eu entendi que eu estou no ponto A e eu quero saber quais são os resultados que eu gostaria de estar gerando. Vejam bem, resultados, eu não estou falando de ferramenta, não estou dizendo que o resultado atual é não ter CRM, o resultado desejado é ter CRM. Pô, CRM é recurso aqui, calma. Então, resultados indesejados, estamos com baixa taxa de conversão, por exemplo, numa carteira de clientes, ou seja, minha equipe comercial tem uma baixa taxa de conversão. Como que eu gostaria de ficar com uma melhor taxa de conversão? Vamos ser mais específico? Hoje a taxa de conversão é 10% e eu gostaria de ir para 20%. Ao invés de aumentar a equipe, vamos aumentar a taxa de conversão, dobrar a nossa capacidade de conversão de negócios. Olha só para onde vai esse cenário aqui. A gente diz o seguinte, bom, então eu quero conquistar novos negócios, novos resultados. É isso que eu quero fazer na minha estratégia. Vamos partir então pelo seguinte. O que nos impede de conquistar aqueles negócios? Esses novos resultados de negócios? Incapacidades. E esse incapacidade tem gente que olha de uma forma negativa, do tipo assim, você está me considerando incapaz. Eu vou dizer, se for olhar de uma forma pragmática, sim, porque vocês querem 20% de taxa de conversão, gera 10%, vamos lá, gera esses 20%, dobra a tua capacidade de taxa de conversão. Se você não está conseguindo fazer, você é incapaz de fazer isso. Então a gente precisa desenvolver novas capacidades organizacionais, que vai me remeter a novos conhecimentos, habilidades, até ferramentas, ou seja, nós vamos falar de recursos. De novo, vocês vão observar que a maioria dos projetos, os demandantes já abrem apresentando, ou seja, abrem a iniciativa apresentando os recursos que querem, sem explicar o contexto, sem explicar o que nós vamos ganhar com aquilo ali, qual é o problema de ficar naquele cenário atual. Então, olha só, se em cima de resultados a gente fala que é conquistar melhores resultados a partir do cenário atual, embaixo, quando a gente fala de capacidades, é desenvolver novas capacidades. Então, aqui vem um ponto de maior dificuldade que eu vejo no mercado. A maioria de gestores e até profissionais analistas não sabem discursar do mundo de capacidade. E o mundo de capacidade tem a ver com eficiência, eficácia,
compliance, geração de novas oportunidades, a capacidade de tomar decisões, por incrível que pareça, porque a gente vê muitos gestores que não são líderes que tomam decisões efetivas, e mitigar os riscos. Aqui fica uma dica outra, forte. Vocês vão ver que praticamente toda e qualquer iniciativa de negócio se resume a desenvolver essas capacidades. Essas capacidades. Tomada de decisão e mitigação de risco. Sobre eficiência, eficácia, compliance e geração de novas oportunidades. Pensem a respeito disso. Vamos adiante. Se eu gero resultados indesejados a partir das minhas incapacidades, quais são as causas? Quais são as causas? As causas podem ser externas, como eu já falei, ameaças do mercado, ameaças da concorrência, mas tem muitas internas, que quem faz análise SWOT remete muito a pontos fortes e fracos, certo? E os fortes não são a causa da geração dos resultados indesejados. Então são os pontos fracos mesmo. Então os pontos fracos remetem às incapacidades. E a questão das ameaças remetem a causas que afetam direto resultado indesejado, sem passar pela incapacidade. Então, qual vai ser o nosso ponto aqui? Pensar na estratégia. Ok, vamos pensar então quais são os pontos fracos que precisam ser aprimorados, ou seja, incapacidades que precisam ser aprimoradas em novas capacidades. Vamos ver quais são os pontos fortes que a gente vai usar, né, como capacidade para realizar essa execução da estratégia. E vamos ver quais são as oportunidades. Vamos surfar nessa onda das oportunidades para ir para um cenário futuro. Agora, a pergunta final que a gente faz diante de toda essa estrutura que foi montada de raciocínio no final é o seguinte: o que a gente ganha com isso, de fato? Esses benefícios de fazer a mudança. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava conversando com um cliente e ele me falou assim: não, porque a gente quer implantar uma cultura ágil, a cultura digital, é um processo de transformação digital e isso precisa ser feito o mais rápido possível. E aí eu perguntei, quais são os resultados que vocês esperam obter com isso? Resultados. Value drivers, como eu vou falar em outro momento deles, tá? Os drivers de valor, os norteadores de valor. Eu disse, que crescimento vocês esperam ter com toda essa transformação cultural para agilidade e exponencial e digital? Ele disse, não, é crescimento orgânico. Quando ele falou isso, a gente parou, nós ficamos nos olhando um tempo e ele disse assim, eu disse uma grande bobagem, né? Porque investir toda a grana que nós vamos investir nesse processo de transformação cultural, investir o tempo, o esforço, empolgar a todos os colaboradores para esse processo de mudança, gerar expectativas grandes nos investidores, na alta gestão e dizer que vamos gerar crescimento orgânico? Não, né? Ou seja, é um crescimento muito maior do que sempre tivemos. É um crescimento exponencial, no mínimo que a gente pode esperar, e uma transformação toda de cultura organizacional. Então, benefícios aqui, quando a gente olha para esse diagrama, a gente pode enxergar ROI, retorno de investimento, mas a gente pode enxergar essa mudança cultural, de clima, de cultura, de vários aspectos da organização. Por fim, os dois elementos faltantes que a gente tem que olhar. Tá remetendo ao capítulo 6 do Babok. A gente não pode olhar esse modelo aqui agora e não avaliar quais os riscos dessas conquistas. Porque a gente sabe que existem riscos de desenvolver essas novas capacidades. É o famoso, estamos diante de um terreno infértil, um solo infértil. Não adianta tentar botar sementes novas ali, não vai brotar nada. Ou seja, provavelmente, você radical agora, provavelmente é quando a gente entra em processo de transformação cultural, transformação digital, e a gente tem muitos membros, muitos colaboradores tão arraigados na cultura anterior que nós teremos que substituí-los. Eles não serão possíveis. Não é possível de manter esse tipo de mindset dentro de uma nova economia, dentro de um novo ambiente de negócios com novas capacidades, novos resultados, gerando benefícios nunca antes imaginados dentro da organização. Então, quais são os riscos? A gente tem riscos, continuamos tendo riscos externos e riscos internos que a gente tem que trazer para a mesa. Então, aqui eu sempre cito,
Gente, muita coisa que a gente está falando aqui, a literatura, autores já vem falando há muito tempo. Jim Collins, no seu livro lá, Empresas Feitas para Vencer, de 2001, ele fala: brutal facts, a realidade nua e crua eu vou colocar na mesa. Ou seja, eu vou trazer dados e fatos e vou mostrar riscos. E nós vamos ter que tratar esses riscos, nós vamos ter que encarar esses riscos de frente. O Nicholas Taleb, também no seu livro, lá o primeiro livro que ficou famoso, A Lógica do Cisne Negro, ele fala: o que destrói organizações não é a média. O que destrói a organização são aqueles eventos que nunca foram imaginados. Por exemplo, quando que se imaginava, desculpe, vou falar uma coisa trágica, mas é isso, quando que se imaginava em ter as duas torres gêmeas, caírem as duas torres gêmeas? Tinham empresas que tinham backup na torre do lado. E quando caíram as duas, empresas muito grandes faliram. Tá, não estou mencionando aqui o aspecto trágico das pessoas, como por exemplo agora em Brumadinho lá, que aconteceu a tragédia, que tinha um refeitório embaixo da barragem. É que tudo é feito para não dar problema, tudo se acredita que vai ser perfeito, só que são esses eventos, esses fatos com probabilidade tendendo a zero, quando ela acontece é que destrói o negócio. Então, se a gente vai encarar risco mesmo de fato, como aconteceu com um cliente nosso, que eu perguntei para análise de risco: você avalia o potencial de perda financeira, econômica, de um estagiário botar em produção um release, ou uma correção, ou alguma nova feature, e tirar do ar uma transação que gera milhões de receita diária para vocês? Não, nunca pensamos nisso. Aconteceu num caso. Aconteceu, e em um dia eles tiraram uma operação financeira muito utilizada diariamente por empresas e pessoas físicas, e eles tiveram um prejuízo milionário. Ou seja, como pode? Ninguém pensou em testar o sistema antes. Então esse é o ponto de risco, a gente enxerga que ainda é muito negligenciado no mercado. Por fim, que recursos eu preciso desenvolver? E esses recursos eu já mencionei anteriormente. Ferramentas, novos processos, ou seja, diretrizes, práticas de fluxo, o que seja. E principalmente pessoas, como eu desenvolvo pessoas. Esses são os recursos que eu preciso trabalhar. E por fim, a estratégia de transformação é: como é que eu vou desenvolvendo gradativamente, vou fatiando a complexidade, vou diminuindo o esforço e vou entregando gradativamente recursos para o ambiente de negócio e vendo como ele responde a esses novos recursos. Então hoje a gente tem mitigado sim muito risco, a maioria, quase 100%, é difícil dizer 100%, mas hoje a grande maioria dos nossos projetos dão sucesso porque a gente faz isso o tempo inteiro. A gente está sempre com aquela mentalidade linha de exponencial. Entregar o valor o mais rápido possível, com o mínimo produto viável, experimentar, aprender, mudar o que tem que mudar, adaptar-se e continuar esse ciclo, e sempre com aquela frase: pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Pense a respeito sobre esse modelo e pense a respeito como você pode fazer até business case com esse modelo. Pense como você tem que ter essa estrutura na sua mente quando estiver analisando. Se faltar, nós consideramos esse modelo como um conjunto mínimo de informações, sim, necessárias para a realização de qualquer iniciativa de negócios com baixo risco. Demora muito tempo para fazer isso? Não, a gente consegue fazer em 2 dias no máximo em um workshop, mas isso pode ser já ensaiado numa tarde de análise com as partes interessadas. Então vejam o lead time, os ciclos de análise que a gente está falando, ou seja, não mais do que uma semana já é possível de ter essas informações e apontar para riscos, apontar para o sucesso do projeto e testes de hipóteses. Espero que tenham gostado dessa explicação. Aprendam isso, coloquem no seu modelo mental. Quem faz coaching com base em programação neurolinguística tem essa estrutura na hora do diálogo e na hora da conversa. Quem faz análise de negócios enxuta deve ter esse modelo aqui na sua mente, pensando na organização. Assim você vai acelerar a conquista de resultados. Abraço e até o próximo vídeo.